Olá, eu sou a Fernanda do Edu Pontuação. Hoje nós teremos um bate-papo com o meu amigo, grande professor Johnny Zini, sobre os mitos e os medos das crianças, em especial com a matemática. Olá, eu me chamo Maria Emília e seja muito bem-vindo, Obrigado. professor Johnny. É sempre muito bom trazer informações e também um bate-papo com alguém que tem uma experiência vasta na área da educação. Sabemos que você já atuou da educação básica ao ensino superior, então tem aí uma caminhada que pode elucidar algumas situações sobre o ensino da matemática para nós. E aí eu gostaria de saber de você um pouquinho mais, como é que você trabalha isso, como é que é a tua visão sobre como desmistificar a matemática, como tornar ela mais agradável, como talvez trabalhar nesse convencimento com o aluno de que sim, ela tem muita importância e de que sim, ela tem aplicabilidade no dia a dia dele. Essa é uma pergunta interessante, né, Fer? Bem interessante e longa, difícil de responder, na verdade. São alguns pontos que a gente tem que falar, né? Isso. Um deles é que, de fato, essas questões com a matemática, esses problemas começam na primeira infância. Eles não são problemas que vão surgir no ensino médio, eles vão sim desembocar no ensino médio ou no ensino superior, mas eles começam lá no ensino fundamental, na primeira parte do fundamental, né, Fer? Hoje é primeiro ano, segundo ano, esse primeiro contato com a matemática, né? E essa abordagem é muito importante e muito perigosa, a depender de como ela vai acontecer. Então, me parece que esses traumas que a gente enfrenta e que muitos de nós já tivemos em toda ela ou em parte dela, decorrem de alguns obstáculos que surgem lá na primeira fase da escola. E talvez anterior a ela já também ali com a família, porque eu conheço bem a visão de vocês em relação a isso e compartilho dela, em que o aluno ele não chega lá cru na escola, ele já chega com uma experiência e as relações familiares vão influenciar diretamente nisso, né? Perfeito. E é assim que eu vejo, acho que vocês também compartilham da opinião. E aí, essa abordagem ela tem que ser muito lúdica, quanto mais lúdica ela for, melhor, porque você consegue mostrar para o aluno o que ele está aprendendo. Vou dar um exemplo bem claro aqui. Como que você deveria explicar frações para qualquer aluno que esteja pela primeira vez vendo fração? A fração tem vários significados. O primeiro deles é representar partes de um todo. Eu tenho um celular que é um todo e eu posso quebrá-lo em várias partes e eu vou ter várias partes de um todo. Se a criança não enxergar isso de maneira clara, ela vai ter dificuldade depois no ensino médio em fazer operações mais abstratas, porque o abstrato vem depois do concreto, parece algo que você tem que fazer a construção, né? Então essa abordagem dos assuntos que eles estão vendo pela primeira vez me parece um ponto que nós temos que discutir no Brasil, sabe, Fer? E Maria Emília, porque vou fazer uma crítica a todos nós, tá? Que a gente tem que fazer. A formação dos professores de matemática no Brasil, e aí eu falo dos professores que cursam matemática, licenciatura, ainda é muito falha. Johnny, só pegando o seu gancho aqui, nós no ensino fundamental 1 não são professores de matemática. Eu já ia chegar lá. Então, que eu, enquanto pedagoga, quantas vezes me chamaram para atuar em quarta, antigamente era quarta série, quinta série, que depois que mudou, né, com o ensino fundamental de 9 anos. Eu falava, eu não tenho condições de dar aula de matemática para essas crianças. E aí se vê obrigado a pegar a apostila e... Não, eu não pegava. 2 vezes eu neguei o trabalho Por quê? Porque lá na frente é o que você falou, a construção começa na educação infantil, lá a questão de equilíbrio, lateralidade, números, quantidades, trabalhar classificação e seriação, é lá na educação infantil. Aí você pega uma turma dessa que você não domina e que eu trabalho com a pedagogia e eu sei o quanto eu tenho de aluno que tem dificuldade na matemática, e que vão fazer concurso e que vão atuar nas escolas particulares dando aula de matemática para as nossas crianças. Mas nós também, porque eu cursei matemática, licenciatura, e então sei como que é o contexto. Existe uma briga geral, isso de modo geral, nos cursos de matemática, entre os matemáticos de verdade, eu falo que gostam da matemática, e os educadores matemáticos. E essa briga, às vezes, ela é ganha pelos matemáticos de modo geral. Não acho que nenhuma das duas seja mais importante, acho que as duas se complementam. Certo.
Mas quando cursei na Unesp, por exemplo, havia uma supremacia do grupo da matemática pura. E havia poucas disciplinas de didática, eram vistas como menos importantes, os alunos levavam de qualquer jeito, e são nessas disciplinas que você aprende a fazer a conexão. Bom, eu sei o que é fração, mas como que eu pego o que é fração e explico isso para a quinta série? Bom, isso é de uma forma. E se for no ensino médio, isso é de outra forma, porque ele já tem uma outra base. Didáticas diferenciadas. Então, essa briga ela também atrapalha, de modo que os professores Sim. que são licenciados em matemática também saem muito crus para o mercado de trabalho. Em relação aos pedagogos, isso ainda se agrava, né? Porque apesar de terem, eu não conheço bem a grade, Fer, do curso, mas... Tem a metodologia do ensino da matemática, mas um semestre. Isso, e essa discussão devia ser maior e o conhecimento também, porque antes de você ensinar alguma coisa, é claro que é muito importante você dominar aquele assunto, que aí você consegue criar maneiras. Então, sempre que eu vejo alguém com dificuldade em matemática, e a minha vida também foi passando pelo ensino infantil. Às vezes as pessoas não sabem, eu dei aula de xadrez para crianças de 6 anos. E ensinar xadrez é um pouco mais fácil que ensinar matemática. Eu vou te falar por quê. Porque, por ser um jogo, não se tem essa imagem de que é um negócio que ninguém consegue aprender. E é o lúdico, né? E é lúdico. Eu diria que existem 3 obstáculos clássicos com a matemática, e aí eu vou falar disso um pouquinho. Os ontogenéticos, que aí são que vão falar da criança, de como que ela chegou, das experiências que ela teve. E sim, algumas crianças têm mais facilidade com matemática que outras. Isso existe. Isso existe. E quem é professor consegue diagnosticar isso. Assim como em outras áreas. Assim como na música, assim como no futebol, assim na como língua portuguesa. na língua portuguesa. Os dois vão bem. Os dois alcançam os objetivos. Mas você percebe que alguns têm uma facilidade, uma velocidade que é muito além do outro. E que mesmo com muito esforço não acompanharia. Mas isso não é da matemática, isso é da vida de modo geral, nas inteligências. Então sim, existem pessoas que têm mais facilidade e outras menos facilidade. Mas ter menos facilidade não é não aprender. Não é impeditivo, né? Eu não vou ser um gênio da matemática, eu talvez não seja um engenheiro brilhante, mas eu posso conviver bem com ela. Claro. Bem, beleza. Existem os obstáculos didáticos, esses eu acho que nós sofremos bastante. Que aí são... O professor é a figura, a escolha que ele faz, e essa escolha vai desde a ordem. O professor é o responsável. Desde a ordem dos que ele apresenta os conteúdos, a forma com a qual ele apresenta e a maneira com a qual ele trata, Fer. Porque assim, quando você vai ensinar matemática, você tem que escolher qual matemática eu vou ensinar. Essa é uma pergunta importante de responder. Que matemática eu vou ensinar? Porque existem várias abordagens que você pode escolher. E aí, a depender da escolha, vai ter mais ou menos sucesso, a depender do público que você tem ali. E dentro dos ontogenéticos mesmo, a gente encaixa também essa questão da imagem que nós temos. Vou te dar um exemplo. Eu não conhecia a Maria Emília. Mas eu ouço falar tão bem de você há tantos anos, porque a Fer sempre falou muito bem de você, que eu já vim com uma boa impressão. Eu já vim de peito aberto. Falei, pô, pessoa legal. Não é uma pessoa que eu não vou gostar. E de fato, fica muito mais fácil. Se você ouve alguém falar mal de uma pessoa que você nunca viu, reiteradas vezes, você já vai assim e fala, cacete, quem que é essa pessoa aí? Vai me fazer mal? Será que eu vou? Será que eu vou? E isso acontece com as pessoas e acontece com a matemática também. E até foi bom que você falou nisso, até outro dia eu liguei pro Johnny, né, Johnny, pedindo um esclarecimento com a tarefa da minha filha. E eu falei ontem, a gente conversou por telefone para combinar horário, tá? Eu falei, nossa, o Johnny é responsável pela Mafê não gostar da matemática, sou eu, porque eu falo, meu Deus, matemática. É isso. E um exemplo mais claro ainda, que acho que o nosso público, né, que é adulto aqui, pode entender. Uma analogia. Quando o pai e a mãe têm uma relação ruim com a sexualidade, e falam, e tem tabus com a sexualidade, geralmente os filhos carregam isso para a vida. E são pessoas que não tratam com naturalidade aquilo que é natural, que é o sexo. E isso se estende a tudo. Só para você entender que a matemática é mais uma das coisas que sofre com os preconceitos. Então, quando o aluno tem um pai e uma mãe que falam mal da matemática, que fazem comentários que às vezes não percebem, matemática... E hoje ela tem aula, às vezes fala com a amiga por telefone, ela tem matemática hoje, já sabe, né? Vai sofrer.
Aí o filho escuta e fala, puxa, esse troço aí já não é cria legal. uma Será resistência até, né? Isso é um bicho, Então isso é um monstro. bicho. E aí é claro que a relação dela com a matemática não vai ser uma relação boa, saudável. Quando você vai com preguiça, com má vontade ou com medo de algo, a relação tende a Até não ser porque boa. a gente sabe quando a relação não é saudável, quando não é legal, não é prazeroso, o desenvolvimento não acontece. Não acontece, claro que sim. Nesse aspecto também se encaixa a questão dos professores estarem menos ou mais preparados. Minha avaliação, nós ainda temos que melhorar muito a didática matemática no Brasil, especialmente na fase mais infantil, acho mesmo. É difícil discutir política, né, Fer, educacional, e acho que eu não tenho conhecimento para poder dizer como que eu acho que deveria ser a formação do pedagogo. Acho que vocês têm essa logicamente, mais conhecimento. Mas acho que deveria ter uma formação matemática um pouco melhor para conseguir entender como passar isso aos alunos de forma mais tranquila e mais suave, leve. Né? Isso. Hoje nós estamos enfatizando a matemática porque estamos com o Johnny, mas claro que nós pedagogos, inclusive, temos problemas para trabalhar, inclusive, a educação física. Isso. E aí eu não sei que modelo que seria, enfim, mas só um diagnóstico que eu vi, assim, vejo, né, com o passar dos anos. E a postura do professor agora a forma como o professor encara as coisas, né? Até falava com a Maria Emília antes que a gente vai passando o tempo, vai evoluindo, ficando mais seguro, e se você dá certo na carreira, você tende a ser melhor. Por quê? A Fer me conhece há muitos anos, trabalhei com ela, foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade pela aula de matemática, foi a Fernanda. E é difícil, né, Fer? Porque a gente tá muito verde, você tá lá na faculdade, mas caramba, né? Uma coisa é você ver lá, fazer estágio, a outra é você entrar numa escola e tocar uma turma. Ser o responsável por aquela turma e pelo aprendizado dela. Que é muita responsabilidade. Então eu no começo recordo que eu ficava bem tenso, eu tinha uma postura rígida e era muito duro com os alunos e criava até uma certa energia de muita dureza. Um distanciamento até por proteção. Por proteção. Com o passar dos anos, ficando mais tranquilo e mais seguro, você para de fazer isso. Porque eu sou fulano, as pessoas me respeitam, não preciso ficar aqui. Eu vi que você ensina melhor, as pessoas aprendem melhor. Flui. E aprendem com mais tranquilidade, vão para aula com leveza. Já no final da carreira presencial, tinha alunos que iam para a minha aula. Que legal que é você ouvir. Eu falei, eu vim para a tua aula, é matemática no cursinho, né? Porque, é muito legal. Matemática é legal? A gente costuma, não é legal. Bom, ela pode ser legal. Claro. E eu não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que todas as minhas aulas são legais. Não é isso. Mas é gostoso você ouvir isso, né? Significa dizer que ele foi para alguma coisa que ele julgava agradável. Agradável, que ele fez uma avaliação e que para ele valia a pena. Isso ajuda, né? Com certeza. Agora, claro, né, Fer, que a gente fica falando disso, mas isso exige planejamento, né? Fazer boas aulas. Claro. E também acho que passa por uma boa valorização dos nossos educadores. Até fazendo um adendo com a pedagogia sistêmica, agora me veio a gente está abordando bastante a questão da pedagogia sistêmica aqui no canal. Quando a gente fala que eles trazem, né, o professor também traz. Tem dias que o professor acorda e que ele não tá legal, que aconteceu alguma coisa e que a aula dele, que foi um sucesso ontem numa determinada escola, ele vai trabalhar da mesma forma em outra escola e a aula não vai ser boa. Por quê? Porque dentro da ótica sistêmica, Johnny, como a Fer falou, nós percebemos que todos nós estamos sujeitos a essa carga emocional, a essa carga de memórias que vem do nosso meio, mas em especial do nosso sistema, dos membros do nosso sistema, em especial os pais, os avós, os bisavós, a nossa ancestralidade. Então é claro que em meio a tudo isso, não estamos falando só da matemática, como você bem enfatizou que outras tantas disciplinas, outros tantos conhecimentos podem ser agradáveis ou não, de acordo com a minha história. O que você pensa, como você talvez trabalhe para mostrar um sentido e um significado? Olha, isso aqui é para tua vida, isso aqui faz muito sentido. Como é isso? Porque isso é amor, né? Sim, claro. Agora veja só, uma coisa que atrapalha a matemática, já te respondo, também esse status que ela tem de tão importante. Sabe que se a matemática não fosse vista como ela é no Brasil, o português e a matemática tem que aprender. Eu tenho convicção que nós teríamos mais sucesso. Porque isso cria uma certa peso, né? uma carga emocional, e aí para crianças que são mais inseguras, para crianças que têm dificuldade com desafios,
Isso já traz para ela uma carga que talvez ela não precisasse naquele momento. Até porque a matemática e o português, na matriz curricular das escolas, tanto do ensino fundamental e médio, são 5 horas aulas semanais. É a maior carga horária, né? Mas você poderia justificar isso como sendo, não, porque um conteúdo é maior, mas ela seria, eu acho que ela tinha que ser mais uma disciplina. A história é uma disciplina, a geografia é outra, a língua portuguesa é outra. E que tem as devidas importâncias Todas também. têm. E essa visão de mais equidade com o resto faria com que o trauma fosse menor. Exatamente. Porque as crianças, elas trazem o que você disse, e eu também acredito nisso, as experiências, tanto suas como da família, e são as mais variadas. E mais uma carga de, olha, matemática tem que aprender, porque senão... Sabe, isso cria uma carga que eles não estão prontos para aprender. Claramente não estão. Por conta de falta de maturidade, né? Sim, em relação ao significado, né, a conseguir tornar aquilo algo que está na vida das crianças, é muito possível no ensino fundamental. Como que chama, Feira? Ensino fundamental 1. O que é primeiro ano ao quinto ano. Isso. Tá, ou no fundamental 1 é muito possível, que os assuntos que são abordados ali são assuntos mais elementares, aritmética de modo geral, que nós usamos. Por exemplo, a fração, nós usamos no dia a dia. Os números, eles conhecem os números tanto positivos como negativos, nós também usamos no dia a dia. Então, dá para você escolher um caminho de você fazer conexão com a vida dele o tempo todo. Isso é possível por um pedaço da vida acadêmica do aluno. Porque existem muitos assuntos em matemática que não têm essa propriedade. É importante dizer isso. A matemática tem assuntos ao longo da vida acadêmica, lá no ensino médio especialmente, que não tem aplicação no nosso dia a dia. No cotidiano. Elas têm aplicações que nós usamos. Eu vou dar um exemplo aqui. Logaritmo, por exemplo, eu não uso para nada. Realmente, a Fernanda, a Maria Emília e mesmo eu, quando não estou dando aula, eu não uso nada logaritmo. Certo? Mas a escala que mede, por exemplo, os terremotos é logarítmica. Então existe um instrumento que mede o terremoto que só funciona porque é uma escala logarítmica. Mas mesmo assim não é uma conexão, olha, não tem terremoto no Brasil. Então existem assuntos que é muito mais difícil. Se torna um tanto mais abstrato, talvez distante, né? São abstratos, certo? Eu vou te dar só um exemplo bobo, quer ver? Os números positivos fazem sentido. Certo? Porque, de certa forma, expressam quantidades. E os números negativos? Eles expressam algum tipo de quantidade? Olha como até isso é problemático. Se você, na primeira infância, ensinar para o seu aluno que número é aquilo que expressa quantidade, quando chegar o instante de você mostrar os negativos para ele, não vai fazer sentido para ele. Então a gente tem desafios com o ensino da matemática que aí dependem do professor estar muito capacitado e ciente do que ele está fazendo. Mas na primeira infância é possível. A partir do Fundamental 2 e partindo do ensino médio, Fer, haverá assuntos que a conexão com o nosso dia a dia é muito pequena. Talvez em instrumentos que nós usamos, mas não com o dia a dia mesmo. E aí você tem que diferenciar. Mas por que eu tenho que ver isso aqui? Talvez ele não tivesse que ver, aí a gente pode discutir o currículo. Certo? Mas entende-se nesse momento que a nossa formação, ela é geral. Você forma o aluno no ensino médio, caso ele escolha ser engenheiro, que ele tenha as condições para tal. Não, mas eu quero ser médico. Não sei, cara. Quem sabe você mude de opinião. E aí é uma reflexão que a gente poderia fazer. Até os professores têm que tomar um certo cuidado até na forma como eles respondem isso. Por que eu estou aprendendo isso? Os adolescentes perguntam. Isso. Porque tá aqui, eu tenho que te ensinar e o professor já é um tanto quanto... Né? Não, a gente tem que saber como... E essa discussão com o aluno é interessante. Eu já fiz sala de aula, sabe, Fer? Por que eu tô vendo isso aqui? Então eu falei, então para um pouquinho a aula, vamos lá. O que é o ensino médio no Brasil hoje? Ele te dá uma formação geral. Não pense que isso aqui é o ó do Borogodó. O que você está vendo é uma gota num oceano chamado matemática. E essa parte é simples, tá? Mas eu acho difícil. Eu entendo que você esteja com dificuldade, mas... é um conteúdo simples no campo da matemática. E entende-se que você tem que aprender isso caso você queira ser um engenheiro um dia, ser um bom físico, um bom matemático, isso te ajudará. Se você não quiser, eu vou ser sincero, realmente você não vai usar na vida. E aí, Johnny, dentro da sistêmica, por que eu insisto nisso do sentido e significado, né? Porque a gente percebe que tudo aquilo que a criança jovem, né, o adolescente aprende com gosto... Fica. Entende? Então, assim, me desculpe a observação, talvez, mas no campo da matemática, até mesmo aquilo, vamos pegar os logaritmos,
até mesmo esse conhecimento, esse conteúdo em específico, na visão sistêmica, se a figura do professor... Aí o encantamento pode ajudar, claro. Isso. E daí nós voltamos lá. O professor, todas as disciplinas são importantes, a gente fala muito da multidisciplinariedade, isso é algo que tem que se discutir, rediscutir no currículo nacional, sem dúvida alguma. Mas nenhum mais importante que o outro. Mas como ele já vem com essa carga de mais conteúdos, mais carga horária, a opinião da pedagogia sistêmica é que ele seja mais afetivo. E mais leve mais também. leve, mais encantador. Eu gosto da palavra leveza, porque tira aquela carga emocional negativa que o aluno entra. Ainda há colegas, longe de mim falar mal de colega algum, mas a gente percebe que há colegas que, talvez por insegurança, eles usam isso para piorar ainda. Olha, isso aqui é matemática, hein? Agora, isso aqui não é aula de história, não. Isso é sério. Como se agora o bicho vai pegar. Eles ainda aumentam, e isso talvez dê segurança para ele, ou faça ele se sentir mais seguro com os alunos, mas não ajuda efetivamente na aprendizagem. Perfeito. Isso é uma situação. Pelo contrário, quem está ali na batalha no fundamental, eu acho que devia ser mais bem remunerado, acho, inclusive, que tinha que ganhar... Falamos disso, inclusive, minha opinião, tinha que ganhar muito mais, ou no mínimo igual aos educadores do ensino médio. Sim. Porque a função do ensino médio é muito mais fácil. Eu passei pelos dois, tá? No ensino médio eu vou lá, explico para ele equação do jeito que eu quero. A base já deveria de estar bem solidificada e sustentada, e outra coisa, quando a coisa sai errada, eu falo assim, não, mas ele já veio com esse problema de lá de trás. É muito menos traumático para ele, porque já é a segunda vez que ele está vendo. Então o educador tinha que ser mais bem remunerado, porque é ele o que vai dar a primeira abordagem para o aluno. E essa primeira abordagem é que pode criar esses obstáculos, que ele aprendeu, mas não do jeito que tinha que aprender. E substituir isso aqui dá um trabalho, Maria Emília. Porque às vezes não consegue sozinho. Às vezes não consegue. Você tem que quebrar aquilo e colocar outra coisa no lugar. A ressignificação é mais difícil. Por isso que eu tenho convicção que se nós investíssemos, eu falo aí, é política pública, né? Sim. Na valorização e na preparação dos pedagogos e dos professores que vão trabalhar com o Fundamental 2, que aí já é graduado em matemática, mas tanto em conhecimento puro, que é saber matemática, como também na maneira que eu vou explicar isso, nós teríamos uma melhora bastante grande. A gente eu aprendia na escola desde muito novo que a matemática é exata. Você nunca ouviu isso? Sim, várias vezes. A matemática é exata. Como assim, mais ou menos? Matemática não tem isso. E isso não é verdade. Existem campos da matemática que nos dão ideia, nos dão aproximações, que nos dão... olha só, probabilidade, por exemplo. O exemplo que eu usei com a Fer. Amanhã, vou dar um exemplo aqui. Amanhã, na cidade que você mora, a chance de chuva é 80%. Aí o cara fala, vai chover. Não, ninguém falou que vai chover. Existe uma prova? Existe uma chance de, pode ser que sim, pode ser que não. E percebeu-se que essa visão na infância de que a matemática era exata, ela dificulta a aprendizagem posterior de assuntos como probabilidade e estatística. Então o aluno está esperando certeza, e vem a matemática e dá incerteza para ele. Então esses detalhes todos parecem às vezes bobos, fazem muita diferença na maneira com que o aluno vai esperar o conteúdo. E aí vem a insegurança, que não sei se só em matemática, um dos piores inimigos de qualquer pessoa que esteja aprendendo. Com certeza, a insegurança, o medo, elas vão trazendo traumas, vão trazendo lacunas de conteúdo, de conhecimento, e a aprendizagem significativa não vai acontecer. Um exemplo bem concreto que eu disse você vai ensinar fração para um aluno. A fração tem uma linguagem que o número de cima é o numerador, o de baixo é o denominador. Quando você divide, isso dá um resultado. Esse resultado é chamado de quociente. Legal. Você não precisa falar assim a primeira vez com o aluno. Você vai fazer, pega o de cima, divide pelo de baixo, vai dar o resultado. Matematicamente, o de cima é o numerador, aí, legal, então entendi o que ele falou, mas sei também me comunicar nesse outro idioma, e é mesmo um outro idioma, que é o idioma matemático. Na minha percepção, pessoas como você, com esse comprometimento com a matemática, com o conhecimento, mas principalmente com o ser humano, é que fazem a diferença. Que terão condições de mudar, talvez, um estigma. Mas é importante pontuar, eu agradeço o elogio mesmo, de coração, mas é importante pontuar que
algumas situações, elas facilitam com que você vá se tornando um tipo de profissional ou outro profissional. Não é porque está aqui, mas eu tive a sorte de trabalhar com a Fernanda desde muito jovem, e eu tive uma situação também bastante boa, que eu ainda era acadêmico, a Fer me deixava dar aula, mas eu estava no 3º ano, e eu tinha aula de didática, tinha aula de história da matemática, e eu dava aulas já em escolas particulares, que a Fer era a diretora. Então eu conseguia estudar e aplicar, e achava isso maravilhoso. Além disso, você, no começo da carreira, você é muito maleável, você vai para o lado onde te apontarem. E a Fernanda, em especial, sempre teve um lado muito humano da educação, e muito do que eu vejo hoje tem a ver com aquilo que a Fernanda acreditava, porque ela tinha essa visão, trabalhando com ela você tem que ter, não é obrigado a ter, mas você tem acesso, acaba vendo, legal, é legal que a Fer vê assim, então acho que isso está certo. Então trabalhar com bons profissionais que estejam no comando de pessoas mais jovens que vão trabalhar com educação, possibilitar que elas tenham acesso à teoria, mas também possam praticar. Isso pode ser na universidade. Eu, por exemplo, acho que todo o curso de licenciatura tinha que ter uma escola própria. Concordo plenamente. Entendeu? Eu acho que a Unioeste aqui em Cascavel poderia ter uma escola de matemática lá em que os seus alunos pudessem colocar em prática, assistidos, evidentemente, pelo seu professor, porque aí eles iam programar aquela aula, eles iam testar coisas novas e que funcionam. Porque aí nem todo mundo tem essa possibilidade. A maioria não pode dar aula. Hoje é muito raro conseguir dar aula sem ter um diploma de graduação. As coisas eram um pouco diferentes no passado, né? E as pessoas não conseguem ter essa experiência que eu tive. Então tudo isso contribuiu para que eu tenha essa visão que você elogiou. Então eu fico feliz que de certo modo eu fico mais boa. feliz ainda. Mas é sério, Fer, porque se a visão de quem está acima de você é aquela visão de, olha só, aluno é no chute, conversou fora de sala de aula, não quero incomodando. Quer dizer, você vai achar que isso está correto. Outra coisa que também quero colocar aqui, que acho que nós vamos trazer, e o Johnny com certeza vai voltar, né? A importância das escolas darem o primeiro emprego. Sim. Porque o que acontece? As pessoas saem da faculdade hoje sem a experiência de ser regente de sala de aula, falando agora da pedagogia. E quando chega para entregar o currículo numa escola, eles não contratam porque não tem experiência. É uma contradição, né? Gente, vocês não sabem o que vocês podem fazer na vida desse profissional que tá vindo cru para vocês. Vocês vão moldar, vocês vão fazer com que ele trabalhe do jeito que vocês acreditam na educação. Você veja... Tá aqui o testemunho do Johnny, que eu fico muito feliz, Johnny. Eu posso só fazer uma outra observação? Pode. E veja como, além de você, uma outra pessoa que fez isso comigo, e aí a orientação foi do ponto de vista teórico, que era da matemática, foi o professor Garcia. Ele também era muito seguro de si, e ele era diretor de escolas, eu comecei a trabalhar com você, ele ficou sabendo, me chamou um dia e falou, olha, eu vou te dar uma chance e se você não conseguir, eu dou aula de matemática, você assiste as minhas aulas, faça igual que vai dar certo. E eu, com 20 anos, cheio de energia, assisti várias aulas dele. E ele, sem nenhum tipo de ego, me passava técnicas de como ensinar certos assuntos. E claro, eu trabalhei com ele 10 anos. Trabalhei 10 anos com ele e dando bons resultados para ele, do jeito que ele gostava, do que ele queria, criado à maneira dele. E aí eu percebo que tem muita escola que tem muita insegurança, especialmente as particulares, que são muito reféns ainda dos pais dos alunos, e tem medo de lançar um professor novo, porque vai que dá errado. Vai dar errado, mas se de 10, um der certo, você ganhou um baita profissional por vários anos, e a gratidão dele, ela fica. E todos saem ganhando. Todos saem ganhando, que esse é o objetivo principal da educação. Isso. Não o aluno ganhar apenas, a escola ganhar, o professor ganhar e principalmente os alunos. Legal. Johnny, queremos te agradecer. Eu que agradeço. Gratidão. Né? Eu que agradeço a oportunidade. E quero que você saiba que o nosso canal está sempre à tua disposição para quando você precisar. E quero que você nos ajude aí fazendo propaganda também do nosso Claro, projeto. tô adorando, tô assistindo vocês direto, já sabia da visão de vocês sobre a pedagogia sistêmica, já fui até me inteirar mais do assunto, porque é assim, né, que a gente posta uma coisa, a pessoa vê, fala que legal isso aí, vou ler mais sobre o assunto, e é assim que a gente vai propagando conhecimento, então vai ser um prazer.
E também se inscrevam no canal do Johnny. Ah, é verdade, Johnny cara. Zini. Johnny Zini tem um canal aí de matemática mesmo, né? Ele é voltado especialmente para professores, não, para concurseiros que fazem concursos públicos e para vestibulantes. Claro que, de repente, alguém está no ensino médio pode aproveitar. Tem explicações lá que até alguém do Fundamental 2 ali, o 7º ano, 9º ano, também pode aproveitar, mas o foco é geralmente ensino médio, pré-vestibular e concurseiros, que aí tem dicas, aulas e você pode gostar lá do meu canal. Edu Pontuação. Se inscrevam no nosso canal. Ativem os sininhos das notificações, deixem o seu like e compartilhem.